As pessoas precisam se conformar do seguinte, por mais que elas não queiram aceitá-lo, porque isso exige uma responsabilidade. Mas a solução para as coisas vem de dentro. Tudo vem de dentro. É como um castelo, as ordens para proteger um castelo ou para atacar o inimigo que está do lado de fora, as ordens partem de dentro do próprio castelo. É dentro do castelo que está o rei, o protetor, aquele que dá as ordens, aquele que evidencia o que é importante, os fatos, os eventos e os acontecimentos. Se aquilo que está dentro negligencia a sua ação, tudo que está fora está perdido, não tem valor, não tem realmente uma efetividade e uma contundência. E assim é a vida atual, assim são as pessoas hoje. Aquilo que está dentro delas está adormecido, está numa dormência, está petrificado, está morto. Então as pessoas esperam por soluções externas, mas se o próprio rei que está dentro do castelo está dormindo e não está preocupado com a sua situação e do seu reinado, como outras pessoas poderão fazer algo por ele se é ele que é o rei do castelo? Assim somos nós, espíritos humanos dentro de um corpo. Nós mesmos, de dentro para fora, precisamos tomar a iniciativa, precisamos fazer a nossa parte, precisamos ir para cima. E quando eu falo de ir para cima, não é aderir a uma ideologia política e às lutas políticas dos dias atuais, porque essas lutas elas primam apenas por questões terrenas. Direita e esquerda é o quê? É uma briga para ver quem administra esse posicionamento atual, não é? Quem gerencia as coisas, quem toma a frente do projeto materialista, porque existe no mundo um projeto materialista, direita e esquerda são as variações desse materialismo, e ali não existe solução. A única solução é as pessoas começarem a despertar de dentro para fora. E a grande massa não desperta verdadeiramente porque está focada nessas lutas políticas, está vidrada, está fanática, esperando tudo. A grande maioria das pessoas está esperando tudo dessas lutas políticas, dos políticos, dos seus ídolos. Então, existe hoje um culto às pessoas públicas, seja do lado da esquerda ou da direita. E o rei está dormindo dentro de cada castelo, ou seja, o espírito está adormecido dentro de cada corpo, de cada invólucro carnal, terceirizando a sua responsabilidade. As pessoas estão aqui no cabeção, no piloto automático, esperando que alguém faça por elas, que um político, que um sacerdote, que um espiritualista bagaceiro de botequim recomende alguma receita pronta, que o consumismo possa suprir as necessidades humanas, que a tecnologia possa resolver os problemas, que a inteligência artificial possa solucionar os problemas da humanidade. Olhem só que loucura! Olhem só a que ponto de doença, de demência e de inferioridade espiritual e existencial que os seres humanos chegaram, em que eles terceirizam completamente a sua responsabilidade. O mundo apenas vai mudar e melhorar se as pessoas acordarem dentro de si, se o rei de dentro do castelo começar a dar as ordens e comandar as tropas. O que são as tropas? São as faculdades da mente, que precisam ser comandadas pelo rei, que é o espírito que se manifesta intuitivamente. Se as pessoas fossem mais intuitivas, elas teriam inspirações, sacadas, fariam um uso correto da mente como um instrumento,
e tudo funcionaria melhor. Nós não precisamos de vias políticas da forma como atualmente as utilizamos, as endeusando e as idolatrando. Isso é um exagero. A política precisa ser usada assim, ela faz parte da vida humana aqui sobre a Terra, mas não podemos delegar tudo a ela e esperar tudo dela, permitindo que ela faça tudo. Porque quando conferimos tamanho poder à política, o indivíduo some. E isso vem acontecendo no lado da esquerda, já desde longa data acontece, e da nova direita também. Ali não há indivíduos. Apenas um rebanho de seres gritantes que estão latindo de forma não muito diferente que os esquerdistas. E isso aqui não é a visão de um isentão, de um em cima do muro, de alguém que não quer se posicionar. É alguém que olhou para os dois lados e vê que essa massa toda está falida. E eu não estou querendo dizer com isso que eu sou melhor, porque, minha gente, eu nada sei. Quem sou eu? Sou apenas um simples cidadão falando aqui para algumas poucas pessoas na internet. Eu acho que vocês já perceberam que eu nunca quis me colocar e não tenho intenção alguma de me colocar como o sabe-tudo, porque diante do universo eu sou apenas um grão de areia. Quem sou eu para querer bancar o dono da verdade, o dono da razão? Mas sendo um grão de areia, diante da imensidão do universo, eu contemplo a imensidão do universo e não as causas humanas. Eu abro o meu coração, o meu espírito, e faço a minha devoção à infinitude. Né? Quer dizer, o universo é finito, mas digamos a grandeza do universo, a grandeza da obra de Deus, ao Criador, em suma, que está acima do universo, acima da criação. É a isso que eu abro o meu coração, mas não a movimentos terrenos. Eu lá vou idolatrar pessoas públicas, movimentos terrenos, para limitar o meu espírito, para encapsulá-lo dentro da energia ideológica, porque a ideologia é uma energia, a política é uma energia, que se você não cuidar, você é tragado por ela. Essa energia entra na sua mente, encapsula o seu espírito e lhe desvia de Deus. Você passa a cultuar e a cultivar homens e não mais o Criador, se você se foca em demasia na política. Não que não devemos prestar atenção na política e nos posicionarmos, mais ou menos. Mas não podemos delegar à política toda a responsabilidade que, na verdade, cabe a nós. Se o rei que está dentro do castelo delega as suas responsabilidades, o que será do seu castelo? O que será do seu reinado? O que será da sua família real, do seu legado, da cultura que ele busca passar adiante? Nada sobrará, nada restará. Tudo apodrecerá sob a indolência espiritual, que é o que está acontecendo nos dias atuais. Então, caros amigos, acordem, olhem para além de tudo o que está acontecendo. Sintam dentro de vocês a intuição, porque a intuição ela lança o ser humano para muito além do que hoje vem sendo cultivado, seguido, cultuado, idolatrado, endeusado e adorado. Os seres humanos viraram idólatras e não podemos de modo algum ser idólatras. A mente ela é idólatra. Quando não existe um espírito por trás da mente, a governando e direcionando, ela se torna idólatra, porque a mente é a forma de inteligência terrena. E se o ser humano fica apenas na mente, no cabeção, ele vira um idólatra. Um idólatra do mundo da moda, um idólatra da sensualidade depravada, um idólatra do consumismo, um idólatra dos dogmas religiosos, um idólatra da vida política e ideológica. Então, se o ser humano está apenas no cabeção, inevitavelmente ele vira um idólatra, porque a mente
sem a governança do rei que está dentro do castelo, que está dentro do corpo, a mente sem a governança desse rei espiritual se torna presa à terra. E tudo que se torna preso à terra vira uma idolatria, por fim. Então a solução somente pode vir de dentro. A solução está dentro das pessoas. Não nesse sentimentalismo barato e vagabundo, não nesse politicamente correto, não nessa fraqueza emocional, não nessa compaixão vagabunda de quinta categoria, não nesse sentimento de pena daquele que se compadece com as fraquezas e chora pelas fraquezas. Não confundamos isso com a espiritualidade, porque isso é apenas todo o mundo de sentimentos e sentimentalismos formados pela própria mente, porque a mente engana o ser humano de duas formas, ou por aquele racionalismo frio, de coração duro, ou aquele sentimentalismo mongoloide, fracalhão e debilóide. E muitas pessoas confundem todo esse sentimentalismo com a intuição e se frustram com isso e passam a seguir essa mente fria, interesseira e calculista, sendo que a mente, ela joga o ser humano para os dois lados. A mente faz do ser humano um joguete. Se ele não desperta o seu espírito de dentro para fora, se o rei não parte de dentro do castelo para governar e reinar sobre o seu reinado, como tem de ser, porque o ser humano é uma criatura espiritual, precisa viver espiritualmente e se posicionar espiritualmente. Se o ser humano não se posiciona espiritualmente, ele vira um fraco nessa vida. E terceiriza a sua responsabilidade para religiosos, para políticos, seja lá para o que for. E jamais podemos terceirizar a nossa responsabilidade, porque a solução para as coisas vem de dentro para fora, daquela chama espiritual que atravessa as cavidades da alma, que chega ao cerebelo aqui atrás e por fim ao cérebro frontal, onde se formam os pensamentos. Mas quais são os seres humanos que querem pagar o preço desse despertar espiritual? Poucos. Preferem terceirizar a sua responsabilidade existencial e espiritual. E por isso que o mundo virou essa podridão, por isso a sociedade humana está podre, por isso as pessoas estão doentes. Pessoas doentes, incapazes de lutar em espírito, porque é em espírito que devemos lutar primeiramente, e essas pessoas incapazes de lutar em espírito e enfraquecidas, então terceirizam as suas responsabilidades. E daí vão surgindo os problemas existentes no mundo. E hoje estamos aí com essa sociedade dividida, sendo que os dois lados são manipulados pelas trevas. Os dois lados, os diferentes grupos, os diferentes lados são manipulados pelas trevas. As trevas atuam sobre os grupos. As trevas atuam sobre os grupos porque os grupos são formados por aqueles que abrem mão da sua responsabilidade. Os grupos são formados por aqueles que estão no piloto automático e as trevas agem sobre o piloto automático, conduzindo as massas como grandes marionetes que vão sendo atiradas umas contra as outras. E faz parte do próprio juízo final que as massas se destruam entre si, que as trevas ajudem a destruir as massas indolentes e que as trevas por fim se destruam entre si, porque as trevas, numa contradição tão grande, vão se destruir entre si. O reino do milênio está aí, está próximo. E como Abdrushim explicou em sua obra Na Luz da Verdade, antes do reino do milênio surgir, tudo terá que se tornar novo. E o que é o novo? É o fortalecimento? É a recauchutagem do velho? É a reforma do velho? Não, é o desmoronamento. E as coisas estão desmoronando hoje.
a economia, a vida social, né? A política, as religiões, a cultura, os hábitos errados e inadequados. Quando eu falo dos hábitos errados, falo da depravação e da inversão de valores, ou aquela tradição caduca que já não tem vida, são os extremos. E todos esses extremos hoje estão se destruindo entre si. E nesses extremos não existe luz e trevas, é trevas contra trevas. E a luz somente chega aos verdadeiros indivíduos, aqueles que abrem a intuição, aqueles que acordam dentro do castelo o rei, o espírito, para que ele capte novamente fagulhas de luz e se posicione. Então hoje a luta deve ser em espírito, de dentro para fora. A solução está dentro das pessoas, não nos sentimentalismos, mas naquele espírito desperto que capta a energia da luz e a utiliza para uma luta efetiva em espírito, primeiramente, e não as lutas políticas e ideológicas das massas caducas que são manipuladas pelas trevas. Então não caia nessas confusões, caro amigo. A solução vem de dentro. A solução vem de dentro. Não se esqueça disso. A solução vem de dentro, única e exclusivamente. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!